Agora imagina João, o seu filho, virando para você dizendo: papai, eu fui empossada. Papai, eu fui produzida. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que quem fala é o pastor Vinícius Magalhães. Hoje nós vamos falar sobre Provérbios capítulo 8, versículo 22, onde é um texto base que as testemunhas de Jeová utilizam para dizer que Provérbios 8 está falando de Jesus, tá? Provérbios 8, 22 foi traduzido na tradução Novo Mundo da seguinte maneira: o próprio Jeová me produziu como o princípio do seu caminho, a mais antiga das suas realizações de há muito tempo. Essa palavra produziu, entende-se que não faz jus ao texto. Por quê? Porque não houve um só dia em que existia Deus sem a sabedoria. E não houve um só dia que existia a sabedoria sem Deus. Deus e a sabedoria sempre existiram juntos. Por quê? Porque a sabedoria faz parte de Deus. A sabedoria sempre existiu com Deus, tá? Então, jamais poderia haver um dia que Deus existisse sem sabedoria. Você está entendendo? Imagine você um Deus todo-poderoso que não tem sabedoria. Então, para que ele pudesse ter sabedoria, ele criou a sua própria sabedoria. Faz alguma lógica, algum sentido? Não. Vinícius, o que Provérbios 8 está falando? Vamos lá. Provérbios 8 está falando da personificação da sabedoria. Ora, o que é sabedoria? Sabedoria é o ato de agir corretamente, é o ato de agir certo. É saber fazer, saber falar, saber agir da forma correta no momento correto, no momento exato, no momento certo. O que é sabedoria? São as palavras ditas no momento certo para a pessoa certa. O que é sabedoria? São as ações certas executadas no momento certo. Então, o proverbista Salomão ele está falando que em Provérbios 8, se a sabedoria fosse uma pessoa, ela falaria da seguinte forma que o texto está descrevendo, tá certo? Agora, vamos lá. Já discordamos do versículo 22, onde coloca produziu em vez de possuiu, tá? Imagine você novamente, Deus criando a sabedoria que hoje ele possui. Faz sentido? Não, não faz sentido. Vamos fazer o seguinte, continuaremos o texto. Versículo 23. Fui empossada desde tempo indefinido, desde o começo, desde tempos mais remotos do que a terra. Versículo 24. Quando não havia águas nas profundezas, fui produzida, como que com dores de parto, quando não havia mananciais fortemente carregados com água. Versículo 25. Antes de serem assentados os próprios montes, adiante dos morros, fui produzida, como que com dores de parto. Perceba, versículo 23, fui empossada. Versículo 24, fui produzida. Versículo de número 25, novamente, fui produzida. Eu estou lendo na tradução do Novo Mundo. As três palavras estão no feminino. O que Salomão está dizendo é: se a sabedoria fosse uma pessoa, ela seria uma mulher. Novamente colocaremos aqui, ó. A sabedoria é uma mulher. A sabedoria é uma mulher no capítulo de número 8 de Provérbios. Se fôssemos analisar o grego, a palavra para sabedoria é Sofia. Sofia também está no feminino. Então, no grego, ou para os gregos, a sabedoria também era uma mulher. Era uma mulher. Tá. Então, o que subentende-se do texto de Salomão de Provérbios 8? Primeiro, que a sabedoria em questão está sendo personificada, e a personificação da sabedoria é uma mulher. Mas, Vinícius, as testemunhas de Jeová dizem que Provérbios 8 fala que a sabedoria ali é Jesus. Então nós vamos fazer um comparativo, certo? Jesus não pode negar a si mesmo. Um dos jargões prediletos de Jesus era: em verdade vos digo.
Ele ia contar uma parábola, em verdade vos digo. Ele ia trazer uma verdade, em verdade vos digo, né? Vamos fazer o seguinte, colocaremos as palavras de Provérbios 8, que na concepção das testemunhas de Jeová é Jesus falando, colocaremos essas palavras na boca de Jesus no Novo Testamento. Vamos ver se faz sentido? Digamos, Jesus, em verdade vos digo, fui empossada desde o tempo indefinido, fui produzida como que com dores de parto. Novamente, fui produzida como que com dores de parto. Espera um momento. Imagine Jesus falando com seus discípulos. Pedro, eu fui empossada. Filipe, eu fui produzida. Você está entendendo? Então, na concepção de Salomão, a sabedoria era uma mulher. Em Provérbios 8, ela especifica bem isso, tá? Pelas palavras denotando o feminino. Vamos fazer um outro exemplo. Digamos que você tenha dois filhos. Um se chama João e o outro se chama Maria, tá? João e Maria. Essas palavras combinariam melhor na boca de quem? De João ou de Maria? Se Maria chegasse para você e falasse, papai, mamãe, fui empossada. Se ela chegasse e dizia assim, ó, fui produzida. Agora imagina João, o seu filho, virando para você e dizendo, papai, eu fui empossada. Papai, eu fui produzida. Isso daqui abriria um paralelo, um paralelo para uma heresia para a comunidade LGBT. Você sabia disso? Vinícius, por quê? Porque o movimento LGBT, ele quer porque quer encontrar na Bíblia base para apoiar o seu pecado, tá? O seu pecado. Então imagine você entendendo que a sabedoria é uma mulher em Provérbios 8. Para os gregos, ela também era uma mulher. E agora, no Novo Testamento, você está dizendo que a mulher de Provérbios 8 é o filho unigênito de Deus no Novo Testamento. Mas espera um momento. Jesus é homem. Foi circuncidado ao 8º dia. Mas Salomão está dizendo que a sabedoria é uma mulher. E agora? Isto daqui, um endemoniado desse da vida aí já pegaria e usaria isso de base para tentar apoiar o seu pecado. Eles vão mais adiante quando eles colocam o versículo 30. Então vinha estar ao seu lado como mestre de obras, e vinha a ser aquele de quem ele gostava especialmente dia a dia, regozijando-me perante ele o tempo todo. Salomão está dizendo que quando Deus criou os céus, a sabedoria estava lá. Quando Deus criou a terra, a sabedoria estava lá. Quando Deus criou as profundezas, a sabedoria estava lá. Quando Deus criou tudo o que neles há, a sabedoria estava lá, participando da criação. Vinícius, o que isto significa? Que Deus criou tudo usando a sua infinita sabedoria. E voltamos para o começo. No momento que Deus está presente, a sabedoria também está presente, porque Deus não se move nem para a direita nem para a esquerda sem que a sabedoria se mova para a direita ou para a esquerda, porque Deus e a sabedoria andam em conjunto. Não é possível um Deus todo-poderoso, em um momento da sua existência, não ter sabedoria. Então o que Salomão está dizendo é que tudo o que Deus criou, ele criou com sabedoria. Ele sabia o exato momento de criar, ele sabia o que exatamente criar, o que exatamente fazer. Não dá para concordar que a sabedoria, com este verbo aqui, ó, produziu, Jeová me produziu, esteja se referindo a Jesus. Vamos para Revelação, Apocalipse, um dos versículos que eu mais gosto de ler para uma testemunha de Jeová. Apocalipse, capítulo de número 5. Tá bom? Apocalipse, capítulo de número 5. Diz assim, versículo de número 12. Dizendo com voz alta: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder e as riquezas e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e a bênção. Pera aí, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Jesus. Se o Cordeiro é Jesus, e Jesus é a sabedoria, então essa personificação da sabedoria está sendo dada a Cristo em um ato de adoração. Que Apocalipse está dizendo? Que Jesus, ou melhor, o Cordeiro,
que é Jesus, que é a sabedoria de Provérbios 8, está recebendo a sabedoria no Apocalipse. Está vendo o ciclo? A sabedoria de Provérbios está recebendo sabedoria em Apocalipse. Na realidade, irmãos, o que devemos entender é que Salomão queria expressar a necessidade do homem possuir a sabedoria. A sabedoria é comparada a uma mulher que sobe as colinas, prepara pão, prepara vinho e prepara palavras inspiradoras. Grita para que todos os homens a ouçam e diz: subam, venham até a minha casa para ouvir as minhas palavras. Que são palavras de quê? Palavras de vida. São palavras de quê? Palavras de entendimento. Então, ao nosso entendimento, ao nosso ver, Provérbios 8 não pode ser aplicado à pessoa bendita de Jesus. Por quê? Por causa desses fatores. Primeiro, personificado como uma mulher. Segundo, palavras femininas cercam essa personificação. E também poderia falar aqui que a sabedoria não pode ter sido criada. E friso novamente, qual é o dia na história da existência de Deus que ele não teve sabedoria para fazer qualquer coisa? Porque se houve um tempo que Deus não tinha sabedoria, houve um tempo que ele também não era todo-poderoso. Ou para as testemunhas de Jeová, houve um tempo que o todo-poderoso não tinha sabedoria e por isso Deus todo-poderoso também não pode ser supremo, porque o Deus supremo não tinha sabedoria, tá? Então, irmão, fique com essa palavra, estude, memorize os textos, tá? Vamos aprender um pouco mais. Provérbios 8, da tradução do Novo Mundo, passa bem longe do verdadeiro Jesus Cristo da igreja cristã, amém? Fique na paz de Jesus.